Você se considera uma profissional que chegou lá? Meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma profissional que já chegou lá várias vezes. Meu nome é Marina Mels e eu considero que eu estou sempre chegando lá. Hoje nós vamos falar sobre sucesso, sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida ou não, o preço de tudo isso e o que vem com esses louros, com essa glória que a profissão e que as carreiras nos trazem. Bem-vindas, bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Bom, esse episódio, antes de mais nada, surgiu de mais um papo nosso, né? Vários. Sobre minas que a gente acha que conquistaram um lugar que, olhando pelas redes sociais e olhando de fora, parece um lugar extremamente incrível, glamuroso e maravilhoso. E a gente considera essas mulheres que a gente vai ouvir mulheres de sucesso. Então, para começar, Larissa Guerra, gostaria de saber de você, o que é sucesso para você? Nossa, o que é sucesso pra mim? Acho que sucesso é eu estar realizada profissionalmente, estar feliz com o que eu estou fazendo, consciente disso que eu estou fazendo e tentando equilibrar com as outras áreas da minha vida, sabe? Eu acho que sucesso pra mim hoje tá muito ligado à qualidade de vida, não tá ligado a ganhar muito dinheiro, não tá ligado a ter N reconhecimento dos meus pares ou enfim, do que quer que seja. Eu vejo assim, pra mim uma pessoa que tem muito sucesso é a pessoa que, cara, consegue ter um trabalho massa, mas consegue estar com a pele boa. Porque hoje em dia, acho que qualidade de vida pra mim é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, sabe? Não interessa o que ela tem na conta. Se ela dorme bem, se ela tá com a saúde boa, se ela tá feliz no relacionamento, com as amizades, com a família, eu acho que pra mim isso tá muito mais ligado a sucesso, sabe? E você se considera uma pessoa de sucesso? Não exatamente no momento. Mas quando a gente falou ali no começo, se eu já cheguei lá, eu acho que eu já conquistei coisas muito legais durante a minha carreira, tanto de jornalista como agora na gastronomia. Mas acho que são etapas, né? E eu acho que essa ideia do chegar lá é que é uma coisa que continua. Porque você chega a uma conquista, mas e o que vem depois, né? E eu talvez seja uma pessoa que sempre fique pensando no que vem depois. E aí me cobre muito por isso, assim. Acho que nós vamos fazer uma longa sessão de terapia nesse episódio. Pois é, então pra mim sucesso tá muito ligado a estar feliz com o que você está fazendo, independente também da questão financeira. E é muito louco, né? Porque para os nossos pais e para as pessoas mais velhas, sucesso era trabalhar para ter um carro, uma casa, uma família. E aí parou, né? Uma casa na praia, se pá, e aí é isso aí. Mas pra gente não, né? Pra gente tá muito mais ligado acho que cada vez tem menos gente que escolhe a profissão por dinheiro, por exemplo, né? As pessoas já estão mais cientes de que é possível viver bem financeiramente se você escolheu alguma coisa que você curte fazer. Acho que sucesso pra mim tá ligado a isso, sabe? Você tá curtindo o que você tá fazendo. Se você tá com amigos, você estar curtindo estar com amigos. Se você está trabalhando, você estar curtindo estar trabalhando. Talvez isso um pouco uma relação com aquilo que a gente falou no episódio sobre tempo, sabe? De estar onde você está, assim. E não me considero uma pessoa de sucesso. Acho que... Eu vou te matar. A louca. Não, acho que eu me considero uma pessoa que está em movimento. Isso sim, tipo, acho que desde que eu comecei a trabalhar com 18, eu tenho 30, eu nunca parei. Eu sempre fui buscando coisas novas, tanto pra minha vida quanto pra minha empresa. E não só como empresária, sabe? Eu tô sempre fazendo alguma coisa nova. Estamos aqui no Donas, afinal de contas, que era um projeto novo. Tô entrando num projeto de voluntariado novo. Tô sempre fazendo alguma coisa que eu acho que me faz caminhar para o lá, né? Que é esse lugar que eu considero um lugar de sucesso. Mas acho também que ele nunca vai chegar, sabe? Que isso tudo é uma grande pira da nossa cabeça também, às vezes, sabe? Você é feliz? Cara, felicidade é um processo, é relativo. Né? Vou fazer isso para ser feliz. Bom, sabe? Acho que o sucesso tá mais ou menos, pra mim,
nesse lugar, assim, de... Acho que não é um lugar, sabe? É um processo. É um processo, Aquelas né? frases bem autoajuda, sabe? A É, felicidade mas- está no caminho. Aquelas Não, coisas mas aradas. faz sentido, assim. É quando eu falo que eu acho que eu não sou uma pessoa que tem sucesso no momento, eu quero dizer que eu estou construindo esse caminho para chegar lá, sabe? Eu entendo que o meu processo como empreendedor é muito novo ainda, é muito recente. Então, seria até meio ridículo da minha parte eu chegar dizendo, nossa, tenho sucesso pra caralho, sabe? Tipo, hello, abri meu restaurante há 8 meses, então, né, cada passinho faz parte de toda essa jornada, assim. Mas quando eu tava vindo pra cá, eu tava lembrando de ocasiões em que eu achei que, tipo, mano, eu Eu sou cheguei lá, demais. sabe? Quais foram elas? Foi bizarro, assim, mas foi no dia que eu fui contratada pra trabalhar no jornal em Joinville, com 22 anos, pra ser repórter de economia. E eu lembro que eu fui contratada sem nem saber quanto eu ia ganhar, sabe? Era porque simplesmente era algo que eu queria muito, assim, na minha vida, na minha carreira de jornalista. E quando eu cheguei um dia pra ir, eu tive que ir a Joinville uns dias antes e tal, pra fazer toda a papelada de RH. E eles me entregaram um papel com o meu salário, assim. E eu, tipo, mano, eu tô muito rica, sabe? E Amo. aquele dia, assim, foi um dia que eu pensei, nossa, eu cheguei lá, assim, porque eu cheguei num jornal que eu queria trabalhar, numa editoria massa e tal. Tempo de editoria, né? Mas, e também acho que no dia que, tipo, eu vi o meu restaurante abrindo, assim, eu pensei, cara, que massa, assim, sabe? Eu lembro muito do dia que a gente foi montar as estantes e fazer as coisas lá no sabadão, lá no restaurante. E, cara, aquilo tomando forma era muito legal. Se era legal pra gente, imagina pra ti, né? Esse processo, assim, eu tava esses dias conversando com a minha nutricionista. Eu não tenho filhos, né? Ela acabou de ter filha. E eu disse, olha, eu acho que esse processo de maternidade, de você ter uma empresa, deve ser muito parecido, assim. Porque o nível de apego, o nível de comprometimento que você tem que ter é muito grande, né? Teve uma situação que eu acho que é bem bobinha, dessas bem tolas, assim, que talvez seja, para mim, a situação mais marcante, assim, que foi um dia que eu chorei com uma coisa muito imbecil. E eu choro muito. Tudo que tange a Melza, as meninas lá do escritório já sabem, assim, tá chegando agora o aniversário da Melza, começa a ficar emotiva, começa, né, enfim. A gente tinha na nossa primeira sala, era uma sala super pequenininha, não tinha sala de reunião, a escada era a nossa sala de reunião, então quando a gente tinha que conversar alguma coisa escondido, meio que a gente ia pra escada, e super apertado, no terceiro andar. Era uma sala que eu gostava muito, mas que tinha N problemas, assim, bem sala de quem tá começando. E a gente não tinha grana pra fazer a placa da porta. Então, um dia a porta era branca, e aí um dia eu imprimi a logo da minha empresa e colei naquela porta. Beleza, ficou assim muito tempo e tal. Quando a gente se mudou, a gente tinha uns 3 anos, 4 anos de empresa, a gente se mudou pra uma sala mais legal e tal. Eu mandei fazer uma placa de acrílico pra colocar na porta. Quando chegou aquela placa, ó, meu braço tá totalmente arrepiado, assim. Quando chegou aquela placa, eu pensei, cara, eu tenho uma porta decente de uma empresa, sabe? Agora sim eu tenho uma empresa. Então essas coisinhas, acho que essas pequenas coisas são as coisas que eu me refiro com estar em movimento, sabe? A gente está caminhando. Sim. Uma placa na porta não é um chegar lá, mas é um chegar lá. De uma certa forma, sabe? Uma pessoa que eu considero que tá sempre em movimento e que também chegou lá muitas vezes é a Sabrina Passos. Eu conheci a Sabrina na época que eu trabalhava em Joinville, ela também trabalhava lá e ela passou, além da redação da notícia, ela trabalhou na Zero Hora, ela foi estudar fora um tempo, é uma baita referência em jornalismo e digital, assim, meu, é uma mulher incrível, sabe? É uma mulher incrível. E hoje ela tá trabalhando no Facebook em São Paulo, que tipo, Básico. uau, né? Básico, uma coisa bem tranquila. E a gente trocou uma ideia com ela pra saber como é pra ela estar nesse nível da sua carreira, se ela se considera uma pessoa bem-sucedida e quais são os desafios que ela tá enfrentando nesse momento. Fala aí, Sabrina. Eu me considero bem-sucedida. Eu acho que a gente, especialmente nós mulheres, a gente tem que ser generosa com a gente mesmo e entender o momento que a gente tá vivendo. Então, eu acho que toda a minha carreira, bem desde lá do início, desde o primeiro estágio, eu já me considerava bem-sucedida naquele momento, assim. E o segundo emprego como repórter, e depois como editora, enfim, toda a minha trajetória profissional. Acho que eu sempre tive muito essa consciência de que eu estava fazendo direito, de que estava legal, de que eu estava fazendo bem. Então, essa generosidade me ajudou sempre a
que eu conseguisse dar um passinho a mais. Mas se tu me perguntar assim, eu acho que chegou lá, você acha que você chegou lá? Eu acho que o lá é super relativo, assim. Eu, nesse momento, tô vivendo um momento super especial de carreira, assim, trabalhando numa multinacional, numa puta empresa, que eu posso ter carreira onde eu quiser. E a maternidade aconteceu. Então, eu acho que o chegar lá é relativo, assim. Eu me sinto super completa nesse momento. Acho que a minha filha tá chegando num momento especial, inclusive para me mostrar isso, assim, né? Para poder pesar carreira e família. Porque aí tem um lado B dessa dedicação à carreira que eu tive esses anos todos, que é o deixar um pouquinho de lado a vida pessoal. Mas era sempre consciente, tá? Sempre foi muito consciente. Mas sim, deixa de lado. Quando a gente se dedica muito a estudar, ou se dedica a, enfim, mudar de carreira, a dar uma virada de profissão, às vezes tem um momento de solidão, assim, de ter que fazer sozinho, de ter que fazer escolhas difíceis. Então, acho que talvez esse seja o lado difícil. Eu acho que mais difícil ainda para as mulheres do que para os homens. E talvez o grande aprendizado, assim, eu não tenho uma carreira gigantesca e nem tão longa assim, mas um grande aprendizado, assim, que eu tenho das coisas que eu fiz, das coisas que eu consegui fazer, foi sempre ter muita parceria, assim. Então, eu não conseguiria sem ter o meu irmão por perto, sem ter minha mãe apoiando, sem ter meu marido apoiando. Então, ter parceria é bom, a gente não consegue fazer... Eu acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, que a gente nem deve fazer nada sozinho. Então, muito da carreira de sucesso ou de estar bem profissionalmente tem a ver com isso. Assim, é muito difícil você estar bem profissionalmente e você abdicar de todas as outras relações. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que a carreira da gente precisa estar em primeiro lugar quando ela tem que estar em primeiro lugar, né? Nesse momento, eu tô aprendendo a balancear isso porque... eu tô vendo que tem um outro projeto aí dentro da minha barriga que vai ser talvez não, já é muito mais importante, né? Mas vai certamente colocar minha carreira num outro patamar. E acho que se isso significa que eu cheguei lá, eu espero que não, porque eu quero fazer muita coisa ainda. Mas nesse momento eu não gostaria de estar e nem de estar fazendo... nem de estar em nenhum outro lugar, nem de estar fazendo nenhuma outra coisa, assim. Que depoimento lindo, né? Tantas coisas para falar, não é mesmo? E é incrível como a Sabrina comenta, né? Que nesse momento em que ela chegou na carreira dela, a maternidade tá acontecendo. Então, de um jeito ou de outro, Cora daqui a pouco está chegando ao mundo. Ai, que nome lindo! Lindo, né? E ela vai ter que descobrir como é que é essa nova fase. Acho louco como tá muito ligado ao equilíbrio que a gente falou, assim. Pra mim, a frase mais legal dela... a que mais pega pra mim é que a carreira pode estar em primeiro plano em momentos que exigem que ela esteja em primeiro plano. E aí acho que é muito isso que a gente comenta, assim, que a gente falou no último episódio de amigos que acabam não entendendo o momento que a gente tá vivendo. E é isso. Só que uma hora ele tem que passar, né? Então, eu tenho 9 anos de empresa e ainda assim dou umas derrapadas, assim, passo uns períodos priorizando demais a carreira quando talvez eu devesse não estar priorizando tanto, ou, né, enfim, abrindo mão de algumas coisas que eu não deveria abrir. E aí a gente vai se reinventando e fazendo as coisas acontecerem. O que é louco também, para mim, o fato da gente não imaginar que uma pessoa que trabalha com a gente hoje, como, né, a Sabrina trabalhou contigo, pode chegar a um lugar tão almejado e desejado. Quem não queria trabalhar no Facebook, né? Acho que boa parte das pessoas que trabalham com comunicação, pelo menos, tem um desejo de trabalhar numa multinacional como o Facebook. E aí vale o exercício, né, da gente olhar pro lado e pensar, cara, essas meninas que estão aqui perto da gente, elas têm um potencial muito grande. Daqui a uns anos a gente tá olhando para elas e ouvindo elas falarem sobre, né, o quão brilhantes são, enfim. E isso conta muito, né, que a Sabrina fala dessa rede de apoio da família, que sempre esteve do lado, do marido dela, que, tipo, nunca... Imagina, ela tá hoje trabalhando em São Paulo, ela viaja para vários lugares, o marido dela, acredito eu, que ficou em Porto Alegre. Então, imagina como isso mexe com a dinâmica do relacionamento, cara. Tu tá, sabe, é uma rotina completamente nova. E tem muito marido que poderia dizer, não, meu bem, acho que não é uma boa, né? E olha como é legal isso. E ela reconhece também como é importante que ela
teve pessoas no trabalho que ajudaram ela a se desenvolver, que ela teve mentores, que ela teve... Então, o sucesso, ele não chega, né, da noite pro dia e você não consegue sozinha. Você tem mentores? Nunca te fiz essa pergunta. Tive muitos mentores. Acho que hoje na gastronomia estou um pouco carente, assim. Tô meio que descobrindo tudo apanhando um pouco, assim. Mas eu já falei aqui em outros episódios do Cláudio Leites, que é um amigo muito querido e que foi um mentor, assim, fundamental na minha carreira. O Domingos Aquino também, que foi meu editor em Joinville, foi um cara que super me desenvolveu, assim, como profissional. E que acreditava muito em mim e que, cara, eu tenho um carinho imenso, assim, ó, chega a quase me encher o olho de lágrimas, assim, porque realmente são duas pessoas que eu gosto muito. E hoje em dia eu vou mais, assim, nos conselhos de amigas minhas que vivem esse cotidiano de cozinha, sabe? Troco muita ideia, às vezes converso com o pessoal da escola também, cara, o que vocês acham, sabe? Vamos tentar, sabe? E vai por esse caminho, assim, mas estou um pouco carente de mentores no momento. Eu tenho pessoas com as quais eu converso muito, assim, e é muito louco, porque eu tenho ex-clientes, sabe? Pessoas que já passaram pelo escritório e que, enfim, as coisas têm ciclos e às vezes os ciclos se encerram. Mas tem pessoas com as quais eu tenho uma relação muito bonita, assim, que eu sei que eu posso ligar e dizer, cara, eu não sei o que fazer aqui. E as pessoas vão me ajudar, assim. E é tão bom, né? A gente ter pessoas... E são pessoas que eu acho que têm esse mesmo conceito de o sucesso ser um movimento, assim, sabe? Chegar lá ser um movimento. Eu acho que... Não sei se eu teria, talvez, proximidade, eu teria identificação com alguns programas de mentoria que trazem mentorias, assim, muito estrelares. Ai, não te parece muita coisa de coaching, assim, né? Não sei, acho que, sabe? Uma mentoria com um dono do Pão de Açúcar, sabe? Bullshit. Não sei se bullshit, mas sei que acho que pra mim o que pega mesmo é conversar com pessoas que estão passando pelos mesmos perrengues, ou que já passaram, ou que... Eu gosto muito de pessoas que já tiveram fracassos. Eu acho que essas pessoas são muito boas, assim. Boa parte das pessoas que eu considero que chegaram lá, assim, são pessoas que já se ferraram lindamente e que tiraram disso muita coisa, assim. Então, enfim, entramos no papo de mentoria. Mas acho que exatamente uma capacidade da pessoa de sucesso é aprender, né? E aprender com o que é o erro também, o que não dá certo, o que é um fracasso. E é tirar uma lição disso e, ok, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer diferente? Ou aceitar que nem sempre a gente vai ganhar e tudo bem, segue o jogo, né? Chegar lá também é isso, né? Chega lá também é isso. E sobre isso também, a nossa segunda convidada de hoje fala um pouco sobre esse perrengue todo que tá aí nos bastidores do sucesso que pouca gente mostra. Gente, tá muito Olimpo essas maravilhosas hoje, sério. Estamos hoje só deusas. Não sei lidar. Vou até pegar minha roupinha ali de decote império, sei lá. Bobagem, né? Mas chamamos então a Fernanda Meibon. A Fernanda é uma baita referência aí no setor cervejeiro, uma professora, ela é jurada de concursos cervejeiros, ela viaja muito, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Cara, é uma inspiração, assim, inspiração. E é uma pessoa que eu ainda encontrei com ela em julho na escola. Eu falei, cara, tu tá nesse ponto da tua carreira, mas tu tá ali fazendo curso de sommelier, sabe? Tá estudando, né? Estudando e se reciclando e incrível. Enfim, fala aí, Fernanda. Fiquei pensando, o que é esse chegar lá, né? O que a gente pode denominar assim como sucesso profissional, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é uma questão assim bem variável de pessoa para pessoa, né? Eu não considero isso que chegar lá esteja associado à fama, dinheiro, esse tipo de coisa. Então, para mim, chegar lá é algo assim sobre conquistar teus objetivos, falando profissionalmente, né? Assim, profissionais, aquilo que você estabeleceu para a vida, né? Por exemplo, eu tenho, para mim, uma conquista muito importante no dia que eu me formei em engenheira.
meu sonho era ter minha profissão. Tipo, isso é um sonho que eu tinha desde criança. Depois da faculdade, assim, claro, fui aprendendo a minha profissão, fui tendo meus primeiros empregos. Não foi uma coisa fácil, gente. Eu fui demitida, eu fiquei 6 meses sem emprego, recém-formada. Então, por questões assim de que feriam a minha ética, sabe? Feriam minha ética profissional. Então, coisas do tipo assim de eu trabalhava na área ambiental, queriam que eu mudasse uma tabela para deixar os dados mais bonitos. Eu falei, gente, não. Eu cheguei a quase pensar que eu tinha escolhido a profissão errada, né? Porque aí eu fui fazer pesquisa, a pesquisa não deu certo, enfim, a coisa meio que demorou assim uns 3 anos para engrenar mesmo e eu começar, não. Aí eu fiz concurso, entrei no CREA, né, no Conselho de Engenharia. Então, assim, esse início, assim, esses 3 anos de profissão, assim, de engenharia foi meio impactante para mim, porque eu cheguei, inclusive, a pensar em desistir, né? Mas aí, amigos, o meu marido também me apoiou bastante, porque eu cheguei, inclusive, a lançar a ideia para ele, não, eu vou, então a gente, né, vou virar dona de casa, vou ter os filhos, tu tem o teu emprego, tu é bem sucedido, eu cuido da casa e tu trabalha. E ele me chamou de louca, né? Com toda razão. Mas o meu início não foi fácil. Depois disso, um trabalho aqui, aí eu resolvi me voltar para a área da educação, que eu me descobri na área da educação, é uma área que eu gosto bastante, então é o que eu trabalho no CREA, é com a parte de educação das engenharias. A cerveja entrou como um hobby, foi totalmente por acaso, eu comecei a trabalhar com cervejas, mas eu me apaixonei pela área, eu comecei a estudar sozinha, e quando eu vi, eu fiz um curso, fiz outro, eu estava trabalhando na área, dando palestra, prestando consultoria, e quando eu vi que a coisa foi acontecendo, aí eu resolvi me profissionalizar ainda mais, eu não parei de estudar desde então. Eu vou sempre criando metas novas, coisas novas, então assim, quando perguntam para mim, você chegou lá, eu fico pensando, não, mas eu ainda quero conquistar tanta coisa, entendeu? Que eu falei, não quero chegar lá e parar. Parece que se eu chegar lá, não, daqui para frente eu não vou seguir, entendeu? Então eu acho até meio estranho falar assim, porque eu tô começando meu mestrado agora para fazer pesquisa na área de cervejas e, sabe, eu tô sempre buscando conhecimento, buscando coisas novas, porque isso faz eu ter criatividade e né, acabar que você tem sucesso nas coisas que você está fazendo, porque é aquilo que você quer fazer e faz com paixão, né? Que isso também é uma coisa que motiva bastante. Gente, Fernanda é tão rainha que até na nossa enquete no Instagram, no Donas da P Toda, ela apareceu como referência numa das perguntas que a gente fez. Ela é. Então, sem palavras. E o que eu acho demais é o que a gente tava falando antes do depoimento dela. Você fez um excelente gancho, Larissa Guerra. Que é a história do... Cara, será que quando ela tava desempregada, quando ela tava ferrada, quando, né, ela tava frustrada com várias coisas, ela imaginava que ela chegaria nesse lugar, assim, do Olimpo, né? Do nosso conjunto de rainhas, porque eu acho que também tem muito isso, assim, quando a gente tá no momento do perrengue, a gente male consegue ver o dia seguinte, quiçá, né, 5 anos, 10 anos, 15 anos pra frente. Então, a Fernanda, pra mim é isso, assim, ela tem uma postura incrível, ela tava em julho fazendo um curso de uma área que ela já é juíza internacional de cerveja e ela tava fazendo um curso de sommelier para se reciclar. É isso, ela não deixa de ser incrível por já ter estado desempregada, por já ter passado por vários perrengues, sabe? Eu me identifiquei muito com o depoimento da Fernanda, porque ela também comentou que durante a faculdade de engenharia ela passou muito perrengue, assim, de tipo, ter vários empregos, vender maquiagem. Você trabalhou no SUS, né, amiga? Nossa, eu lembro. Eu trabalhei em várias coisas. Tipo, eu trabalhei vendendo Nextel, gente. Vocês têm noção? O que é Nextel? Eu trabalhava de roupa mais? social, cara. Tem noção? Tipo, loucura, assim, mas, tipo, coisas que eu tinha que fazer pra pagar a faculdade, né? E esse perrengue todo, assim, eu sempre via como, tipo, uma parte do processo para
conquistar o meu diploma para trabalhar como jornalista. Eu demorei muito para começar a trabalhar como jornalista. Eu acho que tu lembra disso, né? Porque eu fui primeiro trabalhar no SUS, trabalhei 2 anos na saúde, trabalhei em livraria de shopping, trabalhei vendendo Nextel. Tipo, foi muito perrengue até começar a engrenar na carreira de jornalista. E agora muito perrengue na carreira de empreendedora também, né? E louco porque naquela época certamente você não pensava em gastronomia. Não, sabe? Jamais imaginava o lugar que você tá. Então, acho que essas minas que chegaram lá têm esse mérito, assim, sabe? De terem chegado num lugar que provavelmente elas não imaginavam que elas iam chegar. E a gente também, né? Todas as minas estão nesse lugar, assim, de... Você não imaginava que você ia estar empreendendo e em gastronomia, né? Eu não imaginei que com 30 anos eu teria uma empresa há quase 10. Só que a gente foi fazendo e foi chegando lá. Então, talvez isso seja um indício de sucesso que a gente não consegue ver no momento do perrengue, né? Tem um outro indício de sucesso que eu acho bem louco, que é quando a gente tá próximo a pessoas que lidam com pessoas muito conhecidas. Então, a gente vai ter 2 depoimentos agora, que são de 2 mulheres incríveis. Uma delas eu até citei na mesa de bar do último episódio, a Carol Steinhorst. A Carol é publicitária, ela morou aqui em Blumenau e ela trabalha com os nomes bem pouco conhecidos da música, assim. Tipo quem? Tipo Seu Jorge, tipo Lulu Santos, tipo Milton Nascimento, uma galera... hello! Começando, sabe? Começando, só iniciante, né? Isso, iniciante. E é muito louco isso, porque é a Carol, sabe? Ela tava aqui, então pra mim ela tá nesse Olimpo das meninas de sucesso com todo o mérito. Então conta aí a tua história, Carol. Tenho 29 anos recém-completados. Sou publicitária, empresária, proprietária de uma agência de publicidade focada para o mercado de música em São Paulo. Hoje, graças a mim mesma, né? O meu negócio tá super bem, tá melhor do que nunca, tá crescendo numa velocidade absurda. Enfim, tô colhendo os frutos de muitos anos aí de trabalho e de tudo que eu venho fazendo. Comecei a trabalhar com música de uma maneira muito despretensiosa. Em Blumenau tinha um circuito underground grande, assim, de bandas independentes, há uns 10 anos atrás. E desde aquela época eu já comecei a me enfiar nos shows, escrever sobre os shows. Eu tinha um blog de música. Enfim, comecei a fotografar, comecei a fazer as redes sociais de algumas bandas independentes, na faixa mesmo, só porque eu gostava. E foi assim que a coisa meio que começou, até o momento em que eu consegui o meu primeiro freela de um artista grande, relevante, né? Que foi o Nando Reis. E a partir daí, enfim, eu mudei para São Paulo. Mudei a princípio com o foco de trabalhar numa agência grande, de ter um bom cargo em uma agência grande. E para mim era uma coisa irreal pensar em ser empresária ou pensar, enfim, em ter meu próprio negócio. Eu não fui criada, né, para isso. Eu acho que a maioria de nós, a maioria das mulheres não foi. O meu pai, ele sempre me criou para ser uma mulher independente. Ele sempre falava: filha, não casa cedo, se forma, vai trabalhar, faz suas coisas, ganha seu dinheiro, compra seu carro. Mas, ao mesmo tempo, ele me criou para ser funcionária mesmo, assim, ter segurança. Segurança é tudo. Enfim, saber o dinheiro que você vai ganhar no final do mês, no início do mês, para pagar suas contas. Então, quando surgiu essa ideia junto com o meu sócio, que também é meu namorado, o Bruno, foi uma coisa meio irreal para mim. Eu tinha muito medo de sair do lugar confortável onde eu estava trabalhando no Catraca Livre, que é um lugar que tem um super nome em São Paulo. Então, eu estava, assim, chegando onde eu queria chegar. E largar todas as coisas certas que eu tinha para me arriscar para trabalhar com música no Brasil parecia uma coisa irreal. Mas, enfim, o tempo foi passando. Quando eu vi, eu já ganhava mais dinheiro com os meus freelas de música do que no meu trabalho, no Catraca. Depois do Nando Reis, entrou o Seu Jorge. E, enfim, as coisas foram acontecendo e meio que sem controle. No meio disso tudo, a gente foi aprendendo a ser chefe, aprendendo a ser administrador, aprendendo a fazer financeiro, aprendendo a lidar com as pessoas, né? Aprendendo como desempenhar o RH dentro de uma empresa. Enfim, lidando com a responsabilidade de
de muitas pessoas dependendo de você, né? Não só os clientes, mas todos os funcionários, que não aparece nas redes sociais, além de todo o glamour que é, enfim, ter seu próprio negócio, trabalhar com música, trabalhar com todos os artistas incríveis que eu trabalho, que são Lulu Santos, Ludmilla, Carol Conká, Emicida, Skank, Capital Inicial, enfim, né, Milton Nascimento, todos os artistas que hoje eu tenho na agência, que são incríveis e que é um trabalho maravilhoso mesmo. Eu considero que trabalhar com música no Brasil é um privilégio, ainda mais no ano em que a gente está, no momento em que a gente está, com o governo que a gente tem. Eu acho que poder ganhar dinheiro com música no Brasil é realmente um privilégio, me sinto privilegiada sim, mas tem todo um lado B do negócio que não aparece, que é uma coisa que a gente mostra pouco nas redes sociais, porque a gente precisa manter uma imagem de pessoa forte, indestrutível e de que nada te abala, né? Eu acho que a coisa mais difícil para mim no momento tem sido lidar com toda a parte que eu não nasci para fazer, que eu sinto que eu não nasci para fazer. Ter que administrar é uma coisa muito difícil, ter que cuidar das pessoas é uma coisa muito difícil. Acaba que na maioria das vezes eu não tenho tempo para cuidar de mim mesma e o meu sócio de cuidar dele mesmo, ou a gente de cuidar um do outro, porque a gente está o tempo inteiro cuidando das pessoas. Os problemas de todo mundo acabam sendo os mesmos, eu acredito. Você pode ter uma agência de um porte menor que atende a padaria do bairro, ou você pode atender artistas ou grandes marcas, que no fim o negócio é sempre um negócio e ele tem uma estrutura parecida e os problemas sempre acabam sendo os mesmos. Eu estou numa fase de muita reflexão sobre todas essas coisas, sobre me priorizar um pouco mais, cuidar um pouco mais de mim antes que eu fique maluca. Gente, eu sou muito fã da Carol, assim, muito. E no último episódio eu comentei que um dos grandes presentes que o Donas tá trazendo pra minha vida são conversas. Então eu conversei com a Carol faz umas 2 semanas, a gente almoçou juntas, ficamos um tempão conversando. E foi muito bom, assim, tirar um pouco ela desse Olimpo e ver que estamos todas no mesmo perrengue. Ela fez um post lindo também nas redes sociais, falando um pouco do outro lado. Então, enfim, sou muito, muito fã de Carol. Também sou muito fã, sabe de quem? De quem? Da nossa maravilhosa peixeira linda, incrível, Larissa Tietjen, nossa amiga, uma das nossas grandes incentivadoras do Donas. Ai, sem palavras. Do Donas, da vida, de tudo, né? De tudo. A Lari é parte das nossas vidas desde 2006, direto dos corredores da Univale. Uhum. Foi minha duplinha de trabalhos, de mesinhas. Eu sou muito apaixonada por ela, muito. Somos minha virginiana favorita no mundo. E além de sermos muito apaixonadas por ela, temos uma admiração gigante, porque ela é foda. Eu ia falar isso de um jeito bonito, mas serve, ela é foda também, serve muito. Ela vai contar um pouquinho por que a gente acha ela tão foda no depoimento. Então, fale, Tietjen. Ai. Eu sempre gostei de conteúdo de não ficção e 10 anos atrás eu tive a oportunidade de vir para São Paulo trabalhar e estudar mais a minha profissão, que na época em Santa Catarina o mercado era muito restrito e a profissão de roteirista não era tão glamorizada como é hoje, não tinham tantas vagas e muito menos vagas para mulheres. Esse é um ponto que eu luto até hoje no mercado, de trazer mulheres para salas de roteiro e criação, porque é um espaço ocupado predominantemente por homens e são os homens que costumam ganhar mais destaque quando se fala de um roteirista, né? Então, eu sempre trabalhei muito, muito mesmo, porque o mercado exige e porque eu não queria ficar no mesmo lugar. Eu me entedio muito rápido, eu preciso de movimento, preciso de desafio para chegar num lugar criativo interessante. E medida de sucesso para mim é bem particular, porque no fundo, quando as pessoas falam, nossa, você chegou num lugar super importante, eu considero que eu estava só realizando o meu trabalho da melhor maneira possível, mais correta, mais criativa, usando as melhores ferramentas. Eu sou crítica demais comigo e preciso trabalhar essa autoconfiança, mas eu tenho sim orgulho da minha carreira e do lugar que eu cheguei hoje. As vantagens
vantagens disso é que hoje eu consigo negociar projetos mais interessantes, com temas com os quais eu me identifico e deixar a minha identidade em cada um deles. Eu também escolho as pessoas com quem eu quero trabalhar e eu tenho uma rotina muito intensa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas boa parte disso eu faço de casa e não enfrentar o trânsito de São Paulo todos os dias para fazer um deslocamento é maravilhoso. Eu circulo por muitas equipes, produtoras, eu rodo em muitas cidades, então eu conheço gente diferente o tempo inteiro. Isso para mim é mágico, é a melhor parte de todo esse processo, porque eu morreria se eu tivesse que passar 2 meses indo para o mesmo endereço, no mesmo horário, encontrando as mesmas pessoas. Nesse caminho eu fiz parcerias importantes, eu tenho diretores que considero referência, e não tem um nome do cinema que eu queira ser ou algum lugar que eu queira ocupar que já seja de alguém. Eu quero conquistar o meu lugar ali e botar a minha marca no mercado. Outro ponto interessante é que hoje eu sou mentora de alguns outros roteiristas que estão entrando no mercado e estão disseminando também esse meu jeito de olhar, o meu modelo de trabalho para outras equipes, e isso é bem gratificante. As desvantagens de tudo isso é que eu acredito que eu vivo num lugar que é a máxima da nossa geração, assim, eu abri mão da vida real, datas comemorativas, da minha própria saúde, das minhas relações, dos meus sobrinhos, tudo isso foi para o segundo plano e hoje eu tô num processo de retomada. O audiovisual, ele não tem esse final de semana, noite, dia, férias. E ainda assim ter uma vida mais saudável e emocionalmente mais estável, principalmente. Ai, que pessoa, que mulher, que vai, Larissa. Eu te amo, cara. Você é muito foda, muito foda. E a Larissa tem muito isso do equilíbrio, né? Ela tá em busca desse equilíbrio. A gente acompanhou as fases muito loucas dela, né? De muito trabalho, e é muito isso que ela fala, né? O trabalho dela não tem fim de semana, não tem roteiro, meio por empreitada, pega, assim. Ela fala, galera, tô com um projeto até tal data, depois disso vou tentar ir pra aí, né? E de vez em quando ela consegue, vai. Inclusive tomamos um porre no ano passado, né? Fatídico dia. Isso, foi ótimo. E tem isso, pra mim a Larissa resume muito bem. A Carol e a Larissa, elas têm, eu acho que em comum, uma coisa muito estereótipo do sucesso, assim, que é trabalhar em coisas com muita visibilidade. E trabalhar em São Paulo, né? E trabalhar em São Paulo. Tipo, a Larissa trabalha com pessoas que a gente admira demais, né? Já trabalhou com Hertkovich, já trabalhou com Marcel Tazzi, continua trabalhando com pessoas muito incríveis. E a Carol falou aí a galera que ela atende, que também são pessoas muito importantes. Então, também tem muito isso da personificação, né? Da gente achar que as pessoas que chegaram lá são as pessoas que estão fazendo coisas muito grandes e muito incríveis. E são. Mas também tem perrengue, também tem dificuldade de equilíbrio das coisas, também tem questões que a gente não vê quando a gente vê a selfie com os nossos ídolos, né? Então, também pra gente pensar se sucesso tá se esse sucesso de estar com essas pessoas tá com essa bola toda realmente, né? Duas anjas. Sou muito fã. Nossa, eu tô, assim, em estado de êxtase, assim, com essas mulheres hoje. Todas elas, né? Todas elas que inspiradoras e que mulheres incríveis. E a nossa ideia, justamente nesse episódio, não é, assim, trazer, tipo, as mulheres inalcançáveis, né? É mostrar que cada uma tem a sua trajetória, que cada uma tem a sua conquista e que o sucesso vem de maneiras diferentes e que acontece de maneiras muito diferentes para cada uma de nós, né? Para não se comparar. E também para reconhecer quando você manda bem e quando você conquista. Porque vou te contar, viu? Que para essas mulheres, quando a gente falou... Cara, a gente quer fazer um episódio sobre mulheres que chegaram lá. O quê? Uhum. Bem capaz. Eu nem acho que eu cheguei lá. Ô, senhora, desculpa. Mas assim, foi muito louco, né? Porque as 4 falaram, não, mas eu tô muito longe de chegar lá. Recomendei ouvir o episódio de Síndrome do Impostor. Eu tô muito longe de chegar lá. Eu tô muito longe de ser essa referência. E não, elas não estão longe, elas são essas referências pra gente, então, e pra várias outras pessoas. Uhum. Assim como Larissa Guerra gostaria de te dizer que você é uma referência pra várias pessoas. Então, pra mim, você é uma pessoa de super sucesso,
porque você consegue trabalhar 14 horas por dia, fazer pratos incríveis e ainda assim passar um fim de semana na Serra do Rio do Rastro com seu namorado, excelentíssimo Robson. Ainda assim, né, estar em vários eventos, ainda assim não deixar os seus amigos na mão, ainda assim me manda flores quando eu tô doente, que ela me mandou flores essa semana. Ainda assim estar perto das pessoas. Então, se você busca equilíbrio, talvez pra você isso esteja muito longe, mas pra quem convive com você tá muito perto. Não, então, você é uma pessoa de estou sucesso, quase chorando amiga. aqui. Falei que eu tô emotiva hoje. E pra mim, cara, Marina é uma pessoa de sucesso, porque, meu, você olha, você entra na empresa dela, você vê as pessoas estão felizes em estarem lá, sabe? Você vê, tipo, as pessoas que estão ao redor. A Marina é uma pessoa que agrega as pessoas, assim. Ela sempre reúne as melhores pessoas. As pessoas mais incríveis do rolê estão sempre em volta da Marina. É Eu tenho bons amigos, eu tenho bons isso. amigos. Não, sério, a gente fala, é venda casada, cara, porque ela só reúne gente boa perto dela, assim. Que bom. E é lindo quando eu vou num evento e sei que tem dedo da Marina, assim, sabe? Então, cara, a Marina é uma pessoa de muito sucesso. Olha aí, a gente se considera pessoas de sucesso, então vamos estender um pouquinho esse Olimpo aí. Vamos colocar, olhar para as pessoas que estão perto, né? Eu trabalho com pessoas que têm um super sucesso por conseguirem fazer várias coisas. Eu trabalho com pessoas que têm um super sucesso por se dedicarem às suas famílias. Então, o sucesso profissional é uma parte, né, do sucesso. E todas as meninas que estão ouvindo a gente, por favor, se considerem essas pessoas de sucesso, porque vocês são, com certeza. Vocês estão em movimento. Isso aí. Chegamos ao nosso momento aqui nessa mesa de bar, tomando um chazinho, né? Porque somos pessoas... Não somos essas pessoas que vocês estão pensando. Mas vamos comemorar primeiro, né? Um brinde com nossa xícara de chá. Vai ter barulho, Bruno, vai ter barulho, ó. Brinde. Aos 3 meses de donas da porra toda. Passamos do período de experiência. Passamos do período de experiência, fomos aprovadíssimas, né? E aí, cara, a gente tá muito feliz mesmo. É um projeto que a gente tá cuidando com todo o carinho do mundo e que a gente faz com toda a felicidade, porque a gente tá vendo que esse retorno, que a gente tá conhecendo novas histórias. Então, meu, só agradecimentos. Hashtag gratidão aí. Gratiluz. A gente tá muito feliz gratiluz. mesmo. A gente tá sem palavras, a gente tá admitindo que a gente vai se dar um aumento de salário. Né? E a gente vai comemorar isso de algum jeito, a gente ainda não sabe como. Mas a gente quer também comemorar com vocês, porque a gente tem nosso primeiro evento marcadíssimo pro dia 14 de setembro, lá no Cozinha Catarina. A gente vai colocar os ingressos à venda essa semana. Vai ser só pra 20 pessoas. A gente vai fazer bem pequeno, porque a gente grava de um jeito tão freestyle que a gente tá com um pouco de medo de como vai ser. Mas vai ter uma gravação de um episódio. Então as pessoas que estiverem lá vão participar com a gente de um episódio sobre ansiedade. Que é um tema qual nós somos PhD, né? Exato. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no Instagram, @donasdaptoda, que vai rolar comidinhas da Larissa, chazinhos, abraços e uma bag linda que a gente tá fazendo com muito amor pra vocês. Vamos pra mesa? Vamos pra mesa. O que você indica, amiga? Quero indicar 2 coisas. Uma é a série Years and Years, tá disponível na HBO Go. É uma produção da BBC. E, cara, explode a cabeça, assim, sabe? É muito louco e, como até comentei no meu Instagram, as pessoas que falam isso é muito Black Mirror, deveriam trocar, por isso é muito Years and Years, porque é assustador, assim, pensar que talvez isso possa estar acontecendo. Não vamos dar detalhes, porque não podemos dar spoiler, porque o Bruno tá aqui. Mas nem vou dar muito spoiler também. E a outra assistam, tem no YouTube disponível, ao vídeo do Greg News sobre sono, que passou na última sexta-feira, que é impagável, assim. Cara, a Larissa me mandou esse vídeo sábado, 8 horas da manhã, e eu comecei a chorar de dar risada estendendo a roupa. Você passa mal, assim. Eu adoro o Gregório, eu acho ele genial, assim, genial. Cara, eu queria ter 10% da capacidade de fazer piadas dele. Nossa, ele é demais. Porque ele é muito inteligente, pelo amor de Deus. Que pessoas. Sim, Gregório é gênio. Meu Deus, sou muito fã. Vou sugerir uma série no Histeria, no YouTube, com a Bia Granja, que chama Alerta de Tubarões, que foi roteirizada por quem? Por quem? Quem? Larissa Titchen. Larissa Titchen, nossa amiga e musa. E é uma série muito legal em que a Bia conversa com produtores de conteúdo. Tem um conteúdo bem diverso, assim, sobre vários assuntos.
E é muito legal. Então, essa é uma dica. E a outra é o podcast É Nóia Minha, que Larissa Guerra me apresentou. E eu estou absolutamente viciada. Já maratonei, porque é muito bom mesmo. Morro de rir. Comecem pelo episódio sobre crushes imaginários. Nossa senhora, esse crush, eu tenho crush nesse episódio. Esse episódio tá acho que na minha lista, assim, de episódios favoritos da vida. É demais. Por favor, sigam Minas no Spotify, sigam Minas nos podcasts. E o nosso próximo episódio? Nosso próximo episódio é sobre beleza. Meu Deus, dominamos esse assunto, amiga. Mas a gente vai falar sobre a nossa relação com beleza, sobre a relação de profissionais de beleza com beleza, sobre estilo, sobre dress code no trabalho, como é que a gente faz pra manter a pele bonita trabalhando 15 horas por dia. Atenção, vamos ficar milionárias com esse segredo. Vamos. Mas trouxemos convidadas maravilhosas que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso e não ficarmos loucas. Então, até semana que vem. Até, um beijo.